E aí, galera, tudo bem? Tentando ajudar um pouquinho, explicar hoje sobre os hormônios, os tipos de hormônios. Os hormônios, eles são substâncias endógenas, que eles são produzidos por qualquer tipo de celular, que são secretados ou no meio extracelular, que podem fazer efeitos específicos em diferentes células-alvo. Os hormônios, eles podem ser produzidos por glândulas endócrinas clássicas, como a hipófise, a tireoide, a adrenal, gônadas ou pâncreas, ou órgãos endócrinos não clássicos, como o rim, que produz a eritropoetina, o músculo esquelético, que produz a irisina, o coração, que produz o peptídeo natriurético atrial, o trato gastrointestinal, que produz a gastrina, e o GLP-1, entre outros órgãos. Dentre os hormônios, eles são classificados conforme a sua natureza química. Por exemplo, as aminas. As aminas são aminoácidos modificados, que são hormônios derivados de aminoácidos, como a tirosina, que pode dar origem aos hormônios tiroidianos, e as catecolamidas, como o triptofano, que pode dar origem à melatonina. Outra classe hormonal inclui os compostos por peptídeos e proteínas. O peptídeo semelhante ao glucagon e insulina são exemplos de hormônios peptídeos e proteicos, respectivamente. Então, insulina e glucagon são hormônios peptídeos e proteicos, respectivamente. A classe dos heteroides inclui os hormônios da córtex adrenal, das glândulas reprodutoras e o calcitriol, e tem como precursor comum o colesterol. A classe dos prostaglandinoides é proveniente dos ácidos graxos saturados, como o ácido araquidônico. São exemplos as prostaglandinas e os tromboxanos. Os hormônios eles agem a partir de 3 sistemas. O sistema endócrino, no qual o hormônio produzido e secretado na circulação sanguínea e vai agir numa célula-alvo distante. O sistema parácrino, na qual o hormônio ele difunde-se no interstício, agindo as células vizinhas à célula secretora. E o sistema autócrino, na qual o hormônio secretado volta a agir na própria célula secretora. Aí a gente tem que dar uma importância também para os carregadores plasmáticos. Os hormônios eles podem ser classificados conforme a sua solubilidade em água. Então eles podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. Os hormônios lipossolúveis, eles possuem alta lipossolubilidade e não conseguem ser transportados livremente pela corrente sanguínea. Então eles precisam de auxílio de proteínas carregadoras, mas também chamadas de carregadoras plasmáticas, que possibilitam o transporte desses hormônios pelos meios hidrofílicos. Então, esses hormônios eles também possuem a facilidade de atravessar a membrana celular, devido à sua constituição lipídica da mesma, podendo ligar a receptores nucleares. Então, os hormônios hidrossolúveis circulam livremente pela corrente sanguínea e não necessitam de auxílio de proteínas carregadoras. Esses hormônios eles não conseguem atravessar a barreira lipídica, que constitui a membrana plasmática, e por isso se ligam a receptores localizados na membrana celular. Portanto, os hormônios lipídicos, como andrógenos, estrógenos e a progesterona, vitamina D, cortisol, aldosterona, eles circulam ligados a proteínas carreadoras. Os hormônios tiroidianos, T3 e T4, que são derivados de aminoácidos, não são lipídicos, mas eles possuem alta lipossolubilidade e por isso também são carregados por proteínas plasmáticas. Essas proteínas carregadoras, elas podem ser determinadas para transformar determinados tipos de família. Por exemplo, a globulina ligadora de tiroxina, TGB, que transporta T3 e T4, e a globulina ligadora de cortisol, CBG. Além disso, a albumina, que é uma proteína encontrada em grande quantidade no plasma, ela participa de diversos tipos de hormônios. Então, os hormônios proteicos, eles são hidrossolúveis e por isso não precisam de auxílio de proteínas carregadoras. Porém, existem exceções com o hormônio do crescimento,
e o fator de crescimento insulino stimuli, o IGF-1, que embora eles sejam proteicos e circulem na corrente sanguínea, eles são ligados a proteínas carregadoras, o GHBP e o IGF-BP, respectivamente. Então, o GH, GHBP e o IGF-1, IGF-BP. A sinalização hormonal. Então, os hormônios eles atuam através de ligação de receptores específicos nas células-alvo, que podem estar presentes na membrana da célula, que são receptores de membrana, ou no meio intracelular, que são com ação nuclear, são receptores nucleares. Os receptores de membrana plasmática eles podem transmitir sinais, sinalização intracelular pela ativação de segundos mensageiros, como a MPC, o diacilglicerol e o cálcio. E são exemplos desses tipos de carregadores ou receptores acoplados à proteína G, GPCRS, que interagem e regulam a atividade de outras proteínas enzimáticas e canais iônicos pela mediação com a proteína G. Outro grupo de receptores de membrana são os receptores enzimáticos ou associados a enzimas, que se comportam como proteinoquinases, cuja ligação ao ligante promove a fosforilação das proteínas específicas, ativando ou inibindo a atividade da proteína, como por exemplo o IR, que é o receptor de insulina, e o EGFR, que é o receptor de crescimento epidermal. Então, os hormônios eles atuam através desses tipos de receptores. São hidrossolúveis e circulam livre para a corrente sanguínea. Esses aí são exemplos de as catecolaminas e os hormônios peptídeos e proteicos. Já aqueles receptores nucleares, eles transmitem sinais de regulação da expressão genética, na qual a interação hormônio-receptor é capaz de regular a transcrição dos genes específicos, estimulando ou reprimindo-os. Os hormônios que se ligam aos receptores nucleares são lipossolúveis, como os hormônios esteroides, que se difundem pelas membranas plasmáticas para terem um acesso ao receptor. Ou o T3, que atravessa as membranas plasmáticas por transportadores específicos para chegar ao receptor. Aí nós temos o sistema hormonal, que a gente precisa falar também, o sistema hormonal de retroalimentação. A concentração sérica hormonal ela é mantida basicamente pelo equilíbrio entre o estímulo e a inibição da produção de determinado hormônio. Então, o mecanismo de retroalimentação, o feedback, é responsável por manter o equilíbrio em diversos sistemas endócrinos, como, por exemplo, o eixo hipotálamo, hipófise e glândula, as gônadas, tireoide e córtex adrenal. Então, nós temos como exemplo o eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Nesse exemplo, eixo hipotálamo, hipófise e gônada, o hipotálamo libera GnRH, que atua nas células adeno da hipófise, estimulando a secreção de gonatrofinas, LH e estradiol. O hormônio LH e FSH, por sua vez, atuam no testículo, estimulando a espermatogênese e a síntese de um esteroide sexual masculina, que é a testosterona. Então, uma vez que a concentração de testosterona aumente, então a gente vê a concentração de testosterona aumenta, no hipotálamo, LH e FSH, na adenohipófise. Esse mecanismo é chamado de retroalimentação negativa, feedback negativo, na qual a concentração hormonal é capaz de inibir o eixo. Dessa forma oposta, quando a concentração hormonal cai, a inibição exercida pelo hormônio deixa de existir e o eixo volta a estimular a sua produção. Então, dessa forma, a concentração hormonal se mantém oscilando em torno de uma faixa de normalidade ao longo do tempo. E o eixo hipotálamo-hipófise? O eixo hipotálamo-hipófise. Então, o hipotálamo ele é uma estrutura do sistema nervoso central envolvido com diversos processos fisiológicos, como o controle da temperatura corporal, a ingestão alimentar. Então, o hipotálamo ele possui grupamentos neurais que eles são responsáveis pela função endócrina do hipotálamo, que é o hipotálamo endócrino.
e que se comunica com a glândula da hipófise. Então, no hipotálamo, nós encontramos neurônios especializados em secretar hormônios peptídeos, conhecidos como neurônios pepinérgicos, que liberam peptídeos estimuladores ou inibidores de hormônios da adenohipófise, que é a hipófise anterior. Quando eles são liberados na microcirculação, chamados de vasos das portais hipotalâmicos e hipofisiários. Aí temos os peptídeos neurohipofisiários, como a vasopressina, o hormônio antidiurético, o ADH, e a ocitocina, que são sintetizados por hormônios hipotalâmicos e armazenados em terminações axonais que se estendem até a neurohipófise, hipófise posterior. E quando estimulados, eles são liberados diretamente na circulação. Nós temos também os hormônios hipotalâmicos. Então, a função dos hormônios hipotalâmicos de liberação e inibição de controlar a produção de hormônios sintetizados pela adenohipófise. Então, os principais são o hormônio liberador de tireotrofina, o TRH, que é um tripeptídeo responsável por estimular a liberação do hormônio estimulador de tireoide, TSH. Então, o TRH se liga ao receptor acoplado à proteína G na membrana do tireotrofo, e o TRH também é capaz de estimular os lactotrofos a produzir prolactina. Então, o TRH estimula a glicosilação do TSH, importante atividade biológica desse hormônio. Aí nós temos o hormônio liberador de corticotrofina, o CRH. Ele é um peptídeo de 41 aminoácidos responsáveis pela liberação do hormônio adrenocorticotrófico, o SRH, que se liga ao receptor acoplado à proteína G, da membrana do corticotrófo. O hormônio liberador do hormônio do crescimento, o GHRH, é um peptídeo de 44 aminoácidos responsáveis por estimular a liberação do hormônio do crescimento, que é o GHRH. Esse mesmo hormônio, o GHRH, se liga ao receptor acoplado na proteína G da membrana do somatotrofo. A somatostatina é um peptídeo de 14 aminoácidos que inibe a secreção de crescimento, de hormônio do crescimento e de TSH. A somatostatina se liga a receptores da membrana acoplada à proteína G inibitória. Então, por isso que ela acaba inibindo. O hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, é um peptídeo de 10 aminoácidos responsáveis por estimular a liberação de dois hormônios, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. A ação do GnRH ocorre por meio da ligação com o receptor acoplado à proteína G. A dopamina, um neurotransmissor que se leva à inibição da liberação de prolactina. A dopamina é um neurotransmissor que leva à inibição da liberação de prolactina. A dopamina se liga ao receptor acoplado da proteína G inibitória da membrana dos lactotrófos. E a hipófise? O hipotálamo e a hipófise se tornam uma unidade que exerce o controle sobre várias funções das glândulas endócrinas, como a tireoide, as adrenais e as gônadas. A hipófise é dividida em duas porções, a adenohipófise e a neurohipófise, e que é constituída por 5 tipos celulares. Os corticotrófos, que é responsáveis pela síntese do hormônio adenocorticotrofo, o ACTH, os tireotrófos, responsáveis pela síntese do hormônio estimulador da tireoide, o TSH, os gonadotrófos, que é responsáveis pela síntese das gonadotrofinas, como o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, FSH, G, e os sonotrófos, que são responsáveis pela síntese do hormônio do crescimento, e os lactotrófos, responsáveis pela síntese de prolactina. Então, a neurohipófise ela é formada por terminações axonais, por neurônios provenientes do hipotálamo, que são responsáveis por produzir e armazenar o ADH e a ocitocina, e cujo processo de liberação ele é desencadeado por potenciais de ação, e são liberados direto na corrente sanguínea. Então, os hormônios hipofisiários, o TSH. O TSH é o hormônio estimulador da tireoide, ou tireotrofina, que
que é um hormônio glicoproteico formado pela cadeia comum de 89 aminoácidos e a cadeia B de 112 aminoácidos, sendo a cadeia B que confere a especificidade do hormônio. O TSH é sintetizado pelos tireotrofos, que corresponde a 5% das células da adenohipófise. E a sua principal função é ativar todas as etapas que envolvem a biossíntese e a secreção dos hormônios tiroidianos, T3 e T4, nas células foliculares da tireoide. A regulação da liberação de TSH ocorre pela regulação exercida pelo hipotálamo, através da liberação de TRH, e pela concentração de hormônios tiroidianos, que circulantes atuam sobre os tireotrofos e neurônios hipotalâmicos, através dos mecanismos de retroalimentação. Principalmente retroalimentação negativa. As gonatrofinas, o LH e o FSH, as gonatrofinas conhecidas como hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, elas são gonatrofinas, são glicoproteínas produzidas pelos gonadotrófos, que correspondem a cerca de 10% das células adenohipofisiárias. O FSH é formado pela cadeia comum, de 89 aminoácidos, e pela cadeia B, de 112 aminoácidos. O LH é formado pela cadeia comum de 89 aminoácidos e a cadeia B de 115 aminoácidos, sendo que a cadeia B que confere especificidade aos hormônios. O FSH atua sobre as gônadas femininas, estimulando ao crescimento e a maturação dos folículos ovarianos e a síntese de esteroides femininos, com estrógenos. O LH ele age em conjunto com o FSH durante o desenvolvimento do folículo ovariano e é responsável por estimular a ovulação, que ocorre na metade do ciclo menstrual, e estimular a hormogênese ovariana. Então, nas gônadas masculinas, os testículos, o FSH ele é responsável por estimular a espermatogênese via células de Tolle, enquanto o LH estimula a síntese de esteroides sexual masculino, como a testosterona. Então, as células de Leydig, a regulação da liberação de LH e FSH, ocorre pela regulação exercida pelo hipotálamo, através da liberação de GnRH, e pela concentração de hormônios circulantes, como estrógeno, progesterona, testosterona e inibina, sobre as gonatrofinas e neurônios hipotalâmicos, principalmente através do mecanismo de retroalimentação negativa. A prolactina é um hormônio proteico de 189 aminoácidos sintetizados pelos lactotrófos, que correspondem a cerca de 15% das células adenohipofisiárias, mas podem representar até 70% durante a gravidez e a lactação. A prolactina, a ação fundamental nela é a preparação e manutenção da glândula mamária para a secreção de leite, e a ação se desenvolve sobre o desenvolvimento da manta durante a gestação. Ocorre um conjunto de ação de estrógeno, progesterona e lactogênio placentário. A regulação da produção de prolactina está sob controle do hipotálamo, que mantém o tônus inibitório sobre a produção, através da liberação de dopamina. Durante a gravidez, o estrógeno é o principal estimulador de prolactina, agindo diretamente nos lactotrófos, estimulando também a sua proliferação, inibindo a produção de dopamina no hipotálamo. Após o parto, quando os níveis de estrogênio caem, o estimulador da prolactina passa a ser a sucção do mamilo durante a amamentação. Esse estímulo mecânico ele inibe a produção de dopamina no hipotálamo, mantendo a produção de prolactina. O GH. O GH é o hormônio do crescimento, ou somatotrofina, é um hormônio proteico de 191 aminoácidos sintetizados nos somatotrofos, que correspondem a cerca de 40% a 50% das células hipofisiárias. O GH ele age no crescimento ósseo através do estímulo da proliferação celular e na produção de colágenos, cujos efeitos são mediados pelos IGF-1, fatores de crescimento semelhante à insulina. O GH ele também exerce um papel importante sobre o metabolismo energético, regulando o metabolismo dos substratos, como os carboidratos, lipídios, proteínas, agindo diretamente no fígado, no músculo e no tecido adiposo.
Então, o GH ele possui um efeito hiperglicemiante. Então, ele diminui a captação da utilização de glicose e leva ao aumento da lipólise. Além disso, ele possui um efeito anabolizante, induzido pela captação de aminoácidos e síntese proteica. A regulação da liberação do GH ocorre pela regulação exercida pelo hipotálamo, através da liberação de GH-RH, que é um hormônio liberador, e a somatostatina, que é um hormônio inibidor, e pela concentração dos hormônios circulantes, grelina e IGF, principalmente, que atuam sobre os somatotrófos e os neurônios hipotalâmicos. O ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, é um hormônio peptídico de 39 aminoácidos, sintetizados pelos corticotróficos, que correspondem a cerca de 15 a 20% das células adeno-hipofisiárias. O ACTH é produzido a partir da célula precursora, que é a proopiomelanocortina, que é a PONC. A função biológica do ACTH é estimular a síntese de secreção de glicocorticoides, com menor impacto sobre a síntese de mineralocorticoides e esteroides andrógenos, pela córtex da adrenal. A liberação de ACTH ocorre pela regulação exercida pelo hipotálamo, através da liberação de CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, e principalmente pela concentração de glicocorticoides circulantes, que atuam a nível da adenohipófise e do hipotálamo, através dos mecanismos de retroalimentação negativa. A DH, o hormônio antidiurético produzido em neurônios hipotalâmicos, armazenado nas terminações axionais da neurohipófise. O ADH é um hormônio peptídeo de 9 aminoácidos e pela sua ação antidiurética, que ocorre através das ações renais, que levam à reabsorção de água do filtrado glomerular. A ação na musculatura lisa dos vasos sanguíneos que resulta na concentração da parede arterial. E no caso, eles aumentam a resistência periférica. Os dois principais reguladores da secreção de ADH são a osmolaridade dos fluidos corporais e o volume e a pressão do sistema vascular. Então, quando a osmolaridade do plasma aumenta, os osmorreceptores hipotalâmicos, eles estimulam a secreção de ADH. Então, quando a osmolaridade diminui, a secreção é inibida. Então, se a osmolaridade diminui, a secreção é inibida. Em relação ao controle hemodinâmico, a diminuição do volume e da pressão sanguínea também estimula a secreção de ADH. A ocitocina, o hormônio ocitocina é um hormônio produzido pelo hormônio hipotalâmico, armazenado nas terminações axionais da neurohipófise. É um hormônio peptídeo de 9 aminoácidos e ações fisiológicas correspondem principalmente sobre a musculatura lisa uterina e que reveste os alvéolos da mama. A citocina age no útero, levando ao início da contração da musculatura lisa, previamente quiescente, e ao aumento da frequência da força das contrações, sendo assim fundamental para o parto. As ações sobre a glândula mamária estão relacionadas sobre a produção e ejeção de leite em resposta à sucção do mamilo. O pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista que é responsável pela produção de enzimas digestivas secretadas no sistema digestivo, meio externo, pâncreas exógeno, e pela produção de hormônios secretados na circulação, meio interno, pâncreas endócrino. As ilhotas de Langerhans, que constituem a porção endócrina do pâncreas, são responsáveis pela produção de hormônios como insulina, glucagon, somatostatina e polipeptídeo pancreático. As ilhotas de Langerhans são formadas pelo menos por 4 tipos celulares. Células A ou alta, que são cerca de 25%, que produzem e liberam glucagon, localizadas perifericamente, formando o revestimento das ilhotas. As células mais abundantes, cerca de 60%, presentes nas ilhotas, são as células B, ou beta, localizadas na porção central e responsáveis pela ação da insulina. As células D ou delta, cerca de 10%, são as produtoras de somatostatina, e as células F, cerca de 5%, produtoras de polipeptídeo pancreático. Estão localizadas mais na periferia, próximo aos capilares sanguíneos. Os principais hormônios produzidos pelo pâncreas são a insulina e o glucagon, que são aqueles que são responsáveis pela manutenção da homeostasia do metabolismo,
o que garante o adequado estoque, mobilização e consumo de substratos. A glicose é a principal substrato energético do organismo. Ela desempenha um papel-chave e atua como principal reguladora da secreção desses hormônios. Então, o aumento da glicemia após a refeição estimula a liberação de insulina, que age nos tecidos periféricos, principalmente no músculo esquelético e no adiposo branco, estimulando a captação da glicose através do transportador GLUT4 e armazenando. Então, em situações de jejum, o aumento da hormona energética durante a atividade física, a queda da glicemia e da concentração de insulina estimula a liberação do glucagon, que é o principal hormônio contrarregulatório da insulina, que age no fígado estimulando a liberação da glicose para a circulação. Então, assim, a gente encerra a primeira aula sobre fisiologia.